Alô, Baixada Santista, Ação em Reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Eu sempre fico feliz aqui no início do programa, quando eu comento alguns temas, está aqui meu amigo João Vilela, o maior empresário de utilidades domésticas da Baixada Santista. Exagera, Augusto, exagera. O cara quer uma panela diferente. Tem panela lá que tu me falar. Minha mãe foi ver uma panela lá outro dia, falou que tem uma panela lá que não é uma panela, é uma verdadeira Ferrari. Tem algumas que são não é? Máquinas de cozer. Máquinas de... E eu agora sou fã daquele Masterchef. Sim, tá. Hoje tá uma febre isso, né? Nossa, e eu não cozinho porcaria nenhuma. Você assiste? Já assistiu? Assisto, e meus filhos assistem o Masterchef Júnior. Minha sogra é fã. Acho que é na Espanha, né? Tem na Espanha, mas agora tá tendo dos Estados Unidos. O Júnior começou o americano. Então eles assistem um outro. Legal. Mas você cozinha? Não. Só assiste. Também. Só como. Eu também, viu? Eu vejo lá os caras fazerem. A única coisa é que aquele negócio de porção francesa é meio furada, né? Ah, sim. Pra gente que gosta de comer bastante, quem Deixa eu apresentar primeiro o Luiz Antônio Paiva dos Reis, presidente da Secob, e para me ajudar a fazer o programa, meu amigo João Vilela. Queria comentar aqui um tema, acho que é importante, abre um precedente bastante significativo para todos nós, não é? Tá aqui, olha. A 10ª Câmara de Direito Público negou o recurso da FEBRABAN contra a decisão que julgou improcedente pedido para que a Lei Municipal 8.397 de São José dos Campos fosse declarada inconstitucional. A norma obriga as instituições financeiras a proverem vigilância para além do horário de expediente, bem como manterem monitoramento por vídeo durante 24 horas em estabelecimentos bancários que possuam caixas eletrônicos. O colegiado, por maioria, entendeu que o município não ultrapassou os limites de sua competência ao editar a norma. Eu estou lendo essa notícia porque ela é importante, até porque todas as vezes que alguma Câmara Municipal resolve impor alguma regra para os bancos, a FEBRABAN, né? FEBRABAN, ela entra na justiça alegando inconstitucionalidade, dizendo que só ela pode promover regras aos bancos, não é? Tanto quanto horário de atendimento, monitoramento, e me parece que abre um precedente dando aí a entender que, na verdade, o banco está no município e quem rege as normas é o município. Dá em primeira mão aqui, primeira mão não, na verdade nós vamos retransmitir a notícia em primeira mão que o Paulo Alberto deu no Radar Esportivo, nas eleições do Santos Futebol Clube, tínhamos lá o pessoal do Mar Branco, que era o Fernando Silva, e o gigante, né, do Santos. É o gigante do Santos? Você é corintiano ou é santista? Palmeirense, coitado. Mas acompanha o Santos. Acompanha o Santos. Eu também sou corintiano, mas acompanho o Santos. E o outro lá, que era do Modesto Roma, o gigante, acordou, uma coisa assim. E os dois eram candidatos. E de acordo com o Paulo Alberto do Radar Esportivo, vai aí uma notícia para o meu amigo Eduardo Filete, santista fanático, foi fechado um acordo, Fernando Silva é candidato à presidência e o Modesto Roma vai para vice do Fernando Silva. Fica marcado aí então esta notícia do meu amigo Paulo Alberto do Radar Esportivo. Ô João, você já foi na missa de São Judas? Tem até 19 horas, viu? Não, pode ir porque é causas impossíveis. Ah, tá. Boa tarde, obrigado pela participação no programa, viu? Já foi, não? Não, nunca fui. Tem que ir, pô. Por que nas causas impossíveis, Augusto? Pô, é bom, sempre bom, os comerciantes, empresários, né? Ah, bom, soprar todas as causas impossíveis vai ser difícil. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Os construtores que não estão precisando das causas impossíveis, né, Luiz? Porque acho que a construção civil tá... Tá no mar de rosas. Não tá? Não tá. Boa tarde, obrigado pela participação. É isso, viu? Eu que agradeço aqui, Augusto.
estar aqui na presença do meu amigo também, João. A construção passou uma fase muito boa, ficou muitos anos retraída, muitos anos. Veio uma fase muito boa aí, 2007, 2008, 2009, 2010, até 2011. Aí começou a se estabilizar em 2012, aí 2013 começou a ter uma queda. E esse ano ela está... Estava até conversando com o João, não é que ela esteja retraída, mas a própria eleição, ela dá uma segurada no comprador. Independente na expectativa do que vai acontecer, né? Mas a gente estava conversando antes do programa, é o que vai acontecer, mas sem muito fundamento. A pessoa para, mas não sabe por que parou. E a vida continua. E a vida continua. Passou as eleições, domingo já tivemos aí a definição. Vi ontem o pronunciamento da presidente lá no Jornal Nacional falando sobre... Eu acho que ontem foi um dia atípico, porque havia aquela expectativa do Aécio, então a Bolsa deu uma mexida e tal, mas começa a voltar ao normal. Hoje já está voltando ao normal. Ontem achei que até as palavras delas foram boas de se unir em favor do Brasil. Sim, e a construção, acredito que agora ela entre num patamar de estabilidade. Lógico, não vamos ter como estava aquele mar de rosas há 4, 5 anos atrás, mas ela está numa estabilidade porque o país precisa de crescimento, né? Você acha que a vinda de construtoras de São Paulo ajudou a esquentar o mercado, ou isso seria natural? Ela, na verdade, que nem muitos falam, não, as construtoras de São Paulo vieram para Santos. Elas foram para o Brasil inteiro. É verdade. Foram ao Brasil inteiro porque elas abriram capital, entrou muitos recursos, elas precisavam produzir. Então, Santos é uma cidade estratégica, claro, com tudo... Petróleo, gás, tudo favorece. Toda, né? Pode cair uma coisa, a outra levanta, então é uma cidade estratégica e elas tiveram interesse. Então, até que hoje elas já não estão tão fortes aqui, mas os regionais continuam aqui. Que é aquele que a gente conhece, que a gente encontra na praia, né? A gente fala assim, a pessoa compra do pessoal de Santos, porque... Encontro com ele ali caminhando. Tem uma confiança grande, né? Exatamente. O mercado confia muito mais no próprio construtor santista, até por essa questão de encontrar mesmo e de reclamar, de poder falar, de ter uma confiança. Eu vejo isso muito na loja. Às vezes eu brinco com o Augusto e falo assim, olha, às vezes eu apresento o programa da loja mostrando, isso cria uma confiança, que a pessoa sabe, está aqui, sabe quem é, sabe como é que está, dá confiança. Eu acho que a mesma coisa acontece com os construtores santistas, que tem já um know-how muito grande. Aliás, tem um know-how melhor que o pessoal de São Paulo em uma série de questões, porque cada lugar é um lugar diferente. Então já conhece bem a legislação, já conhece bem o solo santista, conhece bem a forma do santista pensar, o que ele gosta, o que valoriza, né? O que se valoriza. Não necessariamente o que São Paulo é valorizado, em Santos é valorizado e vice-versa. Às vezes o santista tem uma questão às vezes de moradia, bem diferente do que pensa o paulistano. Né? Nós temos uma outra, como qualquer lugar, tem uma diferença de lugar a lugar. Nós valorizamos algumas coisas que São Paulo talvez não valorize tanto. Olha, essa informação que o Luiz passou agora, de acordo com o Secov, o setor da construção civil deverá fechar 2014 com o pior resultado dos últimos 14 anos. Aí eles alegam aqui fraco desempenho da economia, o término de empreendimentos da Copa do Mundo, dificuldade para aumentar os investimentos em infraestrutura. Aí está fazendo aqui uma análise bastante criteriosa, né, quanto às dificuldades. No ano passado a construção civil teve participação de 5,4% do PIB. O melhor resultado ocorreu em 2010, quando o PIB do setor avançou 11,6%. Em razão aí do boom imobiliário, né? Agora, esse ano, além lógico que além da Copa do Mundo, nós tivemos o Carnaval também, que atrapalhou, foi mais tarde, né? E as pessoas sempre deixam para depois do Carnaval, e eleição, e a própria economia que eu não sei se a Dilma vai... No caso da construção civil, o segmento está esperando algum incentivo, alguma estratégia, ou vocês não estão precisando? Ano que vem é tranquilo? Não, estamos esperando. Até ela já anunciou que vai ter mudanças no Minha Casa Minha Vida. Ela quer ampliar para até 3 salários mínimos, que é... Hoje, até a Fernanda está lá na Coab,
comentando no dia que o Aécio disse isso para Dilma, foi a verdade. Há uma brecha aí, não consegue atender, né? O que acontece? Até 3 salários mínimos ela também ainda atende, mas tem que ampliar. Esse projeto tem que ser ampliado, porque a falta de moradia é grande no país. Mas Santos consegue, a Baixada consegue? Não, nesse até 3 salários mínimos não consegue. O valor do terreno é caro. O terreno é caro, então não é inviável. Mas, mesmo Praia Grande, outras cidades? Mesmo Praia Grande é difícil. Puxa vida. Vamos falar aí numa área continental, aí que consiga alguma coisa lá para São Vicente, mas não é fácil. Então, mas mesmo no que a gente falasse de um salário um pouco maior, de 3 a 5, ela tem que dar mais incentivos para fomentar a construção. E tivemos que nem falei, em 2010, o crédito estava abundante, mas uma dificuldade que a gente fala é o seguinte: você vai comprar um carro, você vai comprar uma BMW lá que custa 300 mil reais, você pede um financiamento, você sai lá de dentro com o seu carro. Você vai comprar um apartamento, você fica 5 meses com documentação para conseguir comprar um apartamento. É verdade. Então essa dificuldade que a gente briga muito, essa burocracia de você conseguir crédito e não ser barrado. Porque na verdade hoje o banco ele tem o seu apartamento como garantia. Então a gente não vê essa dificuldade dele bloquear tanto. O duro é a reintegração de posse, a busca apreensão. A diferença é que vai nesse ponto, né? Mas hoje melhorou muito, João. Não, melhorou hoje, em 3 muito. meses, hoje o banco hoje ele retoma. É alienação fiduciária. Né? Depois disso melhorou muito. Não, melhora, mas ainda assim tem uma diferença grande de nesses busca e dois apreensão. pontos. Olha, eu vou contar uma coisa particular minha. Eu comprei um consórcio há 5 anos. Eu pago há 5 anos lá o consórcio. O consórcio de 150 mil reais. Era para comprar um apartamentozinho para o meu pai e para minha mãe. Então eu estava lá. Aí, mas eu não conseguia, então eu só pagava o consórcio. Há um ano e meio atrás, eu fui contemplado. Eu fiquei super feliz, né? Claro. Falei, puxa, vou poder realizar. Cara, eu tô há um Você ano. não achou? Não é que eu não achei. Primeiro, realmente eu não acho. E segundo, eu tenho que provar para a instituição financeira que eu tenho condição de continuar pagando. Eu falo, mas porra, eu fiquei 5 anos pagando. Fizeram a mesma prova que eu... Não é? Então, isso que o João falou, me parece que na questão do imóvel existe muito, né? A comprovação da tua capacidade de pagamento. Exatamente. Né? Então, é essa dificuldade de você conseguir o crédito. Mesmo ele estando... É uma pena, né? Abundante, às vezes, em certos momentos, você... No Minha Casa Minha Vida, não digo de 3 salários, mas de 3 a 5, de 5 a 10, entram lá 20 fichas, passam 3, 4. É que nós estamos numa região atípica também. Nós temos uma região que tem... A cidade é pequena, em termos a parte da ilha é pequena, boa parte é terreno de marinha, é porto, é centro tombado histórico, vai sobrando cada vez menos espaço. Outro dia eu vi uma conta de um construtor que falou o seguinte: nós temos menos de 7 km² na ilha que pode ser construído. Aproveitáveis. Isso, tirando daí os prédios que já existem, dá quase nada. Então, quando você vai ver realmente o que tem hoje para construir, espaço para construir em Santos, mas eu acho que isso é natural, né? Natural, uma ilha pequena, mas é uma característica na nossa região. Se você pensar em São Vicente, por exemplo... na área continental de São Vicente, por exemplo? Não, São Vicente. Mas aí ninguém quer ir morar para lá. Você já foi para lá? Área continental... Opa, o Maitá, de Rio Branco, eu conheço Para você bem. chegar lá, é um caos. Mas aí, peraí, olha só. Eu levo menos tempo para São Paulo. Agora estamos vindo aí com o VLT agora. Que não atinge a área continental. Não, vai parar na ponte ali. Essa é uma falha. É o que a gente uma fala, falha tem que ligar. gritante. A A ponte dos... Aí você está tocando um problema que é o seguinte, Bruno. Não é que a área continental é longe e não tem acesso. Não. O problema é que o Estado, que o município não tem capacidade... Todo mundo sabe que São Vicente não tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento. O pior, se você quiser ir pela estrada, é rápido. Só que você paga pedágio. For por trás, né?
Você pegar Imigrantes lá por trás e pegar... Você paga pedágio. Paga pedágio. É muito mais rápido, mas você paga pedágio. Você pegar Imigrantes, lá pegar a Anchieta, Imigrantes, não, descer... Você pega aqui a Anchieta, volta pela Imigrantes. Você leva mais de uma hora, Augusto, para chegar lá. Não, João, desculpa. Só se você ficar no trânsito da entrada da cidade. Tirando a média isso, é uma hora. Porque minhas funcionárias moram para lá. Uma então, coisa que a gente esquece... Eu sei que eu estou te falando que elas levam mais que isso. Uma coisa que a gente esquece é que em todo lugar do mundo, a grande massa vive no arredor. Claro, na periferia. Não é verdade? No mundo, nos Estados Unidos. Dizer periferia. Não, mas é o nome mas certo. É que aqui ficou periférico. Periférico. O certo seria periferia, mas ficou. Cidade satélite. Nos arredores, né? Tá. Quer dizer, se houvesse. E na área continental de São Vicente seria muito mais barato, né? Que tem abundância de áreas. Só que você tem. Se você for pela estrada, você paga pedágio, que é um crime. Aquele pedágio já é criminoso. Claro. Se você for pela Ponte dos Barreiros, eu quero lembrar que há 5 anos atrás a Ponte dos Barreiros estava condenada e não houve reforma nenhuma. Agora ela melhorou porque ela voltou sabe, ela foi criada ali, ela melhorou. Aos pouquinhos vai melhorando a construção. Sozinha, não acontece isso com o móvel não, né? E agora essa do VLT podia ter, é fundamental ter levado o VLT para a área continental. Então, vocês não conseguem expandir também em razão dessa dificuldade. Porque a nossa, hoje, a meta hoje da construção é o quê? Nós não temos que pensar mais em Santos. Isso que está falando é uma coisa que a gente conversa muito. Temos que pensar na região. Uma região da Baixada Santista. O VLT tinha que ir a São Vicente, como que tinha que ir a Praia Grande. É verdade. Que a ideia inicial era... E a ideia existe, né, João? Mas não, agora vai ser BRT, que é um regresso, na minha opinião. Na verdade, não atinge. Desculpa, João. Não, o VLT não. Não, o VLT não estava. Aí o Mourão... Não, era... Esse é até um dos motivos da saída do Mourão do PSDB. O Mourão ficou bravo, porque achou que era um absurdo terem ignorado a Praia Grande, que é verdade. Não sei se você sabe, mas a Praia Grande aumentou 80 mil pessoas. Sim. Mas a primeira das 80 mil pessoas, a cidade que mais cresce, mais de 30% são pessoas que saíram de Santos para morar na Praia Grande. A primeira ideia do VLT, que era o do TIM ainda anterior, a primeira ideia que era esse transporte metropolitano, era levar aonde estão a linha férrea. Sim, era mas já não atingia a Praia Grande. Não, mas a Praia Grande tem o lugar mesmo da linha férrea. Essa linha férrea que nós temos por São Vicente... Não, sim, era o TIM que foi extinto. Sim, lógico. Mas a ideia era seguir para a mesma linha férrea e até o litoral sul. Aonde estava isso, João? Na época do TIM era essa ideia. Quando retiraram o TIM. Quando retiraram o TIM... retiraram o TIM? Eu vi a declaração... O que falaram para mim era o seguinte, que havia muita depredação... E os caras pulavam a catraca. Era isso. E não vai acontecer mais isso. Não é isso. É que, veja, desestruturaram toda a população da área continental. Tá. E aí o Márcio foi obrigado a criar o Havana. Porque não tinha como. Não tinha ônibus que chegasse à área continental. As vans vieram. Mas eu lembro, Augusto, que a ideia era para Itanhaém e Peruíbe. Seria importantíssimo. Porque nós precisamos ligar a nossa Baixada. A Baixada carece, sabe do que? Na minha opinião, o grande problema que nós temos, falta uma metropolização verdadeira. É verdade. Criar a região metropolitana de Santos verdadeira. Porque nós não temos. Já se tentou, né? Nós não temos um aeroporto. Pergunta para qualquer pessoa numa região nobre como Santos, com o maior porto da América Latina, com a pujança que é, com as indústrias que nós temos, com tudo que nós temos, e nós não temos um aeroporto. Fica brigando, é Guarujá, é Santos, é Praia Grande, Itanhaém, quem vai ter o aeroporto? Ou seja, nós não temos um aeroporto, que é um absurdo que não tem tamanho. João, é tudo isso. Nós já tivemos, o pior é isso, Luiz. A gente vê o lixo. Tivemos. O lixo tem que tratar... Região. O trânsito é região. O que você está falando agora aqui, o que você falou aqui agora, da Santa Casa? A parte de saúde. O hospital é região, o lixo é região, As Santos tem que ajudar a montar um hospital em outro construção local. é região. Exatamente. Se a gente não pensar dessa forma, a gente não vai nunca sair do lugar. A nossa região é menor do que que a cidade de São Paulo. Vamos colocar aqui. Cria assim câmaras para discutir esse tipo de tema, já se preocupou em tentar pressionar Nós tivemos bem forte na época que foi retomada a AGEM, né? A Agência Metropolitana. Aí falou, agora vai, aí vai, dali a pouco volta tudo como estava e não avança, porque tem que ter, acho que reuniões periódicas entre
E não comparecem os prefeitos, né? Dos 9, vão 3. E tem que todo mundo participar porque é importante. Para Santos é importante e para as outras é importante. Porque hoje Santos, que nem tudo acaba em Santos. A saúde acaba em Santos. Isso gera a pessoa vai se divertir, vai para Santos. Não, é uma cidade polo, né? Não então, mas tudo bem, mas se você conseguir jogar isso, que é uma região, a região toda vai se valorizar. É verdade. Mas aí você começa a ter alguns problemas, que é verdade ser uma cidade polo, e é interessante que seja uma cidade polo para um tratamento mais especializado, alguma coisa um pouco mais, mas a gente está chegando num ponto que as cidades vêm para cá para atendimento básico de saúde. Não tem jeito, chega no Guarujá, tem um hospital que é o Santo Amaro. Não tem mais nenhum. Não, e que atende 95% dos atendimentos é de baixa complexidade. Sim, aí a pessoa tem que ir para um hospital. Santos é a cidade que tem mais hospitais, são 11 hospitais em Santos. Que não aguenta mais, não suporta nem os próprios de Santos, já está num limite disso aí. São Vicente apareceu no Jornal Nacional, vocês viram sexta-feira passada, a situação do CREI. Que estava no CREI. A gente já sabia, mas apareceu no Jornal Nacional aquela força maior, que está um sistema assim... que não dá para chegar nisso. Mas veja, o CREI, o nome diz muita não creio. Mas a mãe dele está no CREI, não está no CREI e não tem atendimento. É por isso que tem o sistema SUS para todos, é o susto. O CREI, você já leva o susto. No CREI, na verdade, seria um centro de referência e especialidades, né? Virou um mini hospital de guerra. De guerra? Não, guerra tomou tiro, faca... Guerra é melhor. Guerra é melhor. Não guerra se separa os homens das mulheres, pelo menos no atendimento, e você consegue ter uma enfermaria mais ou menos. Não é, Augusto? Não, estou dizendo, é triste fazer essa comparação. Você sabe que eu estive na quinta-feira passada? Não, sim. Aqui no PS. Você deve também ter ficado horrorizado. Não, eu já tinha ido algumas vezes. Já acompanhei algumas pessoas até o PS. Eu fiquei assustadíssimo. É um problema sério. Ali, mas não tem lugar que você consiga imaginar acontecer da forma que acontece. Sabe, dá pena dos funcionários públicos que estão lá, porque estão tentando. Eu vi todo mundo correndo para cá e para lá, não vi ninguém encostar, muito pelo contrário. Mas você vê que é guerra. Posso fazer uma crítica construtiva? Não adianta. Eu não faço nada lá. Não a você, mas uma crítica construtiva. O Oswaldo Justo pegou esse pronto-socorro, que o prédio é da prefeitura, mas o terreno é da Santa Casa. Sim. Muita gente acha que o pronto-socorro é da Santa Casa, não tem nada a ver. Oswaldo Justo, Thelma de Souza, 2 vezes o Beto, 2 vezes o Papa e agora há 2 anos do Paulo. E o Paulo foi o único que teve a iniciativa de tirar de lá e levar para outro lugar. Então é importante destacar. Sim, sem dúvida. Se passaram 20 anos e ninguém percebeu que a estrutura física já não... É obsoleta. Não vou nem entrar no aspecto de tamanho, estrutura elétrica, parte de encanamento, tá tudo obsoleto. Então, nós também temos que pôr dividir um pouquinho de culpa. Não estou falando com outros gestores que não viram, Augusto, que não perceberam essa necessidade. A responsabilidade não é hoje. Se passou 20 anos e ninguém falou, bom, peraí, vamos mudar vamos ampliar isso, mas porque estava na cara, porque esse problema que foi... Eu não estou defendendo o Paulo não, viu? Só estou fazendo uma observação. Ele acho que percebeu, olha, a situação chegou num ponto que não dá mais. A própria Santa Casa, Luiz, estava achando ruim essa situação, porque passou a ser a referência ao PS da Santa Casa. Não é o PS do município. Agora, Augusto, eu estava até falando contigo antes de começar o programa. Você chama 192, o SAMU. Por que você tem que levar, chamou o SAMU, tem que levar para o PS Central? Por que não pode? Você tem um plano de saúde. Aconteceu outro dia com um parente meu. Ele tem um dos melhores planos de saúde. Por alguma infelicidade, alguém chamou o SAMU. Para tirar ele de lá, e ele tinha condições, para levar até o hospital que ele ia. Foi um caos. Às vezes leva de 1 a 2 dias. Foi um caos. É verdade. Agora, por que você tendo condições... Congestiona. Então vou dar uma dica para quem está em casa, para você e para quem está em casa. Todos que têm um plano de saúde, liguem para o seu plano de saúde. E peça a ambulância do plano. E peguem o telefone do serviço de ambulância.
Agora, nada te impede de então estar no trânsito na rua, ser atropelado, alguém liga para te pegar no SAMU, e aí? Não, se você for na rua, você vai direto pro... Mas tá errado mesmo isso. Você tem um cartãozinho, não, você vai para... Tá errado. erro, eu conversei outro dia com um diretor de um hospital daqui de Santos. Não. E ele falou... Isso é no Brasil, não é aqui, no Brasil, né? No Brasil, isso é a questão, o próprio sistema do SAMU, que é feito convênio com as prefeituras... Quem criou o SAMU foi um brasileiro, foi um santista, Arthur Chioro. Sim, atual ministro da Saúde. No Brasil, mas o SAMU teve o mesmo nome na França, inclusive. Quem implantou o SAMU no Brasil e criou esse sistema foi o Arthur Chioro, que hoje é ministro da Saúde. Sim, mas tem uma falha muito grande que isso não atinge, talvez essas pessoas que criam esses planos, talvez essas falhas não atinjam. Mas é um grande contrassenso. Eu conversava outro dia com um diretor de um hospital daqui de Santos, e ele falou que o grande problema que nós temos no SUS, que você poderia criar um sistema de hotelaria, separar a hotelaria do atendimento médico. E aí você consegue mudar a coisa. Mas já teve uma proposta dessa de ter tem duas entradas. Tem uma lei que impede isso. O pau. Tem uma lei de 1980 que impede isso. Luiz, uma coisa interessante que nós já até conversamos aqui em outras ocasiões, a Santa Casa, ela tentou construir um prédio na área do estacionamento dela, tinha um projeto muito bonito lá, até a Petrobras ia ser uma das parceiras, era uma contrapartida, e aí com essa crise toda, enfim, e com o barril de petróleo de 82 a 85 dólares, e o pré-sal de 105 a 107, vai ser difícil viabilizar. E nós tivemos nos últimos anos só o hospital do ISO, que virou agora a 1000, mas não há investimentos, né? Os prédios estão antigos. Você, um especialista na área da construção civil, não tem condição, né? São prédios alguns mais de 30 anos. Sim, a gente está vendo agora o que está ali em reforma ali, né? Que era o antigo estivadores, né? Sim, olha o que está precisando fazer, né? Está refazendo praticamente o prédio. E que nem a gente fala assim, numa Santa Casa. Santa Casa tinha que construir um prédio novo para operar, para colocar aquele em reforma. Mas hoje que nem fala assim, com esse gargalo, ele tem que reformar aqui com o paciente sentado do lado. Exatamente. Ele não tem como nem que tenha vontade de reformar, ele não tem como o maior reformar. Absurdo é que nós temos hoje leitos na Santa Casa menores e quando ela foi inaugurada em 1935. É mesmo? Nós temos quem falou isso para mim foi o Marcos Calvo, no programa aqui na TV Com. Olha só. Que é o secretário de saúde. Ele falou, olha, hoje tem menos leitos na Santa Casa por uma questão até de mudança na saúde, que você, inicialmente, você fazia enfermarias maiores, com mais pessoas, hoje você teve alteração. Mas, de qualquer forma, nós temos menos leitos hoje do que no dia da inauguração da Santa Casa. E vocês não acham que a população aumentou exponencialmente? É uma coisa assim que nós estamos no limite, nós passamos esse limite. Eu, de forma alguma, Augusto, estou colocando que a responsabilidade desse prefeito ou do outro, como de São Vicente também não é responsabilidade, é responsabilidade. Mas eu estou colocando responsabilidade, mas tem um tempo passado, do Billy, por exemplo, mas não falar, olha, a culpa do Crei está desse jeito, não deixa de ser responsabilidade dele. Mas não é por causa dele que ficou dessa forma, isso já vem seguindo há muitas décadas. Eu discordo de você. Você acha que era bom antes? Não, discordo de você em dois aspectos. Eu não estou pondo a culpa... Não é culpa. Aliás, é responsabilidade. Não estou dizendo, no caso de Santos, a responsabilidade desse ou daquele. Estou dizendo que a responsabilidade, nós tivemos 20 anos. Claro. 4 prefeitos, né? 2 vezes o Beto, 2 vezes o Papa, uma vez a Thelma e uma vez o Justo, e ninguém... E o Capistrano que você não colocou no meio do caminho. E o Capistrano. Então, dá mais de 20 anos. Ninguém se preocupou em estudar olha, nós temos um problema. O Papa ficou 8 anos, ele deve ter enfrentado essa dificuldade. O município estava tão diferente assim, o Beto ficou 8 anos, não é? Então, são 30 anos, né, Augusto? Esse é um problema. E o imóvel lá está realmente está totalmente não tem como fazer, é o que o Luiz colocou. E no caso de São Vicente, o Billy participou do governo do Márcio até início do ano que ele resolveu ser candidato. Sim. Então, quando você assume, que é uma coisa que nós já discutimos aqui, esse papo de, o cara precisa de 1 ano, ou ele precisa, no início, os primeiros 100 dias, isso é papagaiada. Não. Porque quem ganha a eleição no dia 4 de outubro, no dia 5, o cara já sabe o tamanho do que ele vai dar bronca. Já sabe antes, né? Não é? Ele tem 3 meses. O primeiro dia de janeiro, no dia 2 de janeiro, o cara já tem que ter um plano de ação para... Né? Eu penso assim, a construção civil é a mesma coisa, é planejado, não é isso? É que nem agora nós tivemos aí
a eleição. Ontem já foi o primeiro dia de governo do novo governo. É verdade. Porque ainda mais que não vai mudar, não tem que nem preparar no dia de falar assim, não, agora espera um tempo. É verdade. Porque não vai ter mudança. Não vai ter entrando um novo presidente e nada. Então já tem que ser atitude, tem que ser imediata. Imediata, senão vai perder, né? Vai esfriar. Eu achei hoje eu estava vendo na Record, ela deu uma entrevista também para a Record, e a mina Record apertando ela ficou irritada, como é o jeito dela, e ela falou assim, olha, não adianta que eu não vou falar. Foi você mesmo. Vai ter mudança, mas eu não sei, vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Acho que, mais do que pedir diálogo, o que o Brasil precisa hoje é da sinalização de ações concretas de mudanças, de reformas na economia principalmente, né? Sim, porque nós estamos aí, o mercado está preocupado, o mundo está preocupado com o Brasil. O Brasil é um país importante no cenário mundial, então todo mundo se preocupa de como vai agir. Até porque vocês devem estar com o endividamento das pessoas que compram imóveis, está todo mundo pagando o seu carnezinho, não é isso? Com certeza. Quer dizer, se no meio do caminho você tiver algum tipo de problema, acaba sobrando para todo mundo, isso, né? Já desaqueceu. Eu estava vendo agora, semana passada, no Jornal da Globo, colocando que o quanto caiu o emprego na construção civil. É alarmante, porque é um mercado que emprega muito. É o principal. E aquilo que a gente fala, né? Não é, mas aí ele não comprou apartamento. Mas ele sustenta o outro que comprou e é um ciclo virtuoso. É um ciclo, né? Ou negativo, se for o caso, né? Que se começar a construção civil é imediata, né? É imediata, é muito rápido. A contratação e a demissão são muito rápidas. Todas as bolhas, normalmente, começam na construção civil. Isso desde 1929 tem essa questão. É na Bolsa, mas a Bolsa reflete imediatamente na construção civil, porque são coisas de longo prazo. Sim. Você tem lá, você não tem como você alterar. Você já fez um projeto, você já comprou o terreno, você já tem... É uma coisa que leva tempo. Então, se você não tiver um planejamento muito bem feito, você vai lidar com pessoas pagando um valor alto do seu salário por mês. Exatamente. Então, isso é importante para... E uma coisa, você tocou agora, que falam muito da bolha, né? De estourar a bolha. A construção não sente essa pressão de bolha, de estourar, como aconteceu nos Estados Unidos? Sim, é muito diferente a situação. Porque até pelo crédito é diferente. Pelo crédito é diferente. Então, a partir do momento que o crédito é muito mais baixo do que em relação a outros países, mesmo que estoure, que quebre, não vai estourar uma bolha. Olha, eu estudei esse negócio da bolha americana, que eu achei, né, eu falei, caramba, os Estados Unidos... Na verdade, a bolha americana foi originada por instituições que tinham recursos e começaram e criaram, até através de lei, não sei se lei exatamente, mas uma autorização, criaram agentes financeiros. Então, essas instituições que tinham dinheiro, elas queriam emprestar dinheiro. Então, o que elas fizeram? Elas credenciaram um monte de agente financeiro. Pessoas até que não tinham condição de ser agente financeiro. E esse agente financeiro já Luiz, quer comprar uma casa? Quer trocar a tua casa? Ah, quero. Então, peraí, a tua casa é assim, assim. Não, você vai comprar uma casa maior. E muitos dessas fichas foram maquiadas. Sim. Então, muita gente que comprou não tinha condição. Então, na primeira crise, né, e o mundo vive uma crise, esses caras foram os primeiros a tomar grosseiramente virou uma pirâmide. Virou uma pirâmide. Porque eles ganhavam pelos contratos. Tem um exemplo, né? Até pior do que esse ainda, Augusto. Você tinha sua casa lá com valor de 100 mil dólares hipotecada, aí agora eles colocam que a sua casa vale 120. Eles perguntam, você quer financiar mais 20? A sua casa vale... Porque eles têm que aquecer o mercado, tem que continuar aquecer. Então começou a valorizar mais e todo mundo endividado. Para pôr mais dinheiro no mercado. Porque o americano é diferente do brasileiro. Ele não tem aquela mentalidade de ter a casa própria quitada. Não. Ele está... A maioria ele vive endividado. Ele vive endividado. Ele tem conceito de viver endividado. É a maneira dele, até porque se ele deixa que nem a gente fala que é a herança, 40% vai para o governo. Então ele fala assim, já não vou deixar para o governo, já vou... E isso que aquece a economia. Só que eles têm uma estrutura muito diferente da nossa, né? De saber lidar com isso. Mesmo quando estourou essa bolha aí, até agora porque já está retomando. Nos Estados Unidos ninguém compra fiado, né?
Não tem 10 vezes no cartão, não né? Não tem 10 vezes no cartão, não tem... Carro Nós inventamos tudo, vezes, né? No Brasil a gente inventa tudo. O cheque é parcelado. Isso que ele precisa do dinheiro, né? Ele hipoteca a casa para poder ir lá e comprar. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep. Olha, o Incatep está com vários cursos na área de offshore, essa aí que você está vendo é uma das plataformas da Petrobras de offshore. Esse, por exemplo, é o guindaste, são os guindastes de bordo na área da estiva, que tanto a Embraport, BTP tem contratado. Se você quer entrar na área portuária, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de todo o Brasil e internacional, inclusive, é o Incatep, reconhecido pela Marinha, certificado por todos os órgãos do país. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. São 3 endereços: na Conselheiro Nébias, na Ponta da Praia, na Avenida Portuária, em frente ao Terminal da Libra, e também no Guarujá, na Avenida Santos Dumont. Hoje eu estou com a presença do Luiz Antônio Paiva dos Reis, presidente da Secob, e também meu amigo João Vilela, comentarista. Olha, ontem eu estava assistindo o Jornal da Cultura e era o Ayrton Soares com o Vila, que é até Luiz Vila, que é até de Santos, né? Eles quebraram um pau ao vivo lá, né? Com essas posições antagônicas, né? Mas foi muito interessante. Fazia muito tempo que eu não via mais uma discussão de alto nível. Não teve ofensa, mas alto nível. Alto nível que é bom. Isso é bom. Foi muito legal. Aliás, a democracia não preduz o consenso. Sim, naturalmente. A democracia justamente é você discutir e até chegar num consenso, mas não é todo mundo já sai concordando de vez. É até muito bom essa situação, viu, Augusto? Não, eu também concordo com você. Eu acho que a gente tem que discordar para convergir. Claro, bonito. Gostou dessa? Bonito. Discordar para convergir. Quais são as expectativas para 2015 para a Baixada Santista, Luiz? Você acha que os seus colegas construtores vão ficar todos aí na expectativa ou mantém o ritmo de construção? O ritmo teve uma queda, né? Deu uma diminuição,
mas o mercado da região vai continuar ativo. Nós estamos aí estudando isso que a gente estava conversando, dessa parte metropolitana. Já tem alguns construtores voltando à Praia Grande. Praia Grande, como falou aí, teve 80 mil novos moradores, sendo que 30% disso veio da região de Santos. Então é um número que nós temos, sabemos essa importância, que nem falou, Santos é o centro, né? Mas temos que adequar as cidades vizinhas com moradias boas, adequadas. Estamos agora tentando ver se viabilizamos a São Vicente, que na verdade São Vicente é uma incógnita, né? Que na verdade não existe barreira nenhuma, né? Você sai de Santos, de São Vicente... Quem não conhece não sabe. Quem não conhece não sabe, acho que continua em Santos, né? O João, que é de São Vicente, tem bairros bons lá para construir. Muito bom. Né? Claro. Então, mas é que nem nós criamos aqui há muitos anos a barreira da linha da máquina, né? É verdade. Era morar para cada linha da máquina e para lá da linha da máquina, verdade. Né? Enquanto que isso daí era uma ilusão, né? Sim. Eu fazia um comentário, se hoje você comprasse, uma pessoa vem de São Paulo morar em Santos, você construísse um apartamento na João Pessoa e ele comprasse um apartamento, quando ele voltasse a São Paulo, iam perguntar, onde você mora? Eu moro na praia, mas do lado da praia. Domingo eu pego o meu carro, eu pego um ônibus, em 15 minutos eu estou na praia. É verdade. Mas falando nisso, no caso do centro, nós temos lá uma grande área passando a Brás Cubas em direção ao porto, que sempre foi especulado que era uma área de cortiços, né, que vem, me parece, alterando. A Tribuna está construindo lá um grande empreendimento. Me parece que era entregou agora. Entregou, né? Me parece que era uma área com uma predisposição de moradias populares bastante apta a isso, até porque está no centro, de certa maneira tem essa... E uma outra região que me parece que eu vejo poucas construções, tanto na região do Marapé como do Macuco. O Macuco eu não sei se tem a ver com a questão do túnel e tal, mas são duas regiões que ainda tem muito a crescer, né? Hoje, a intenção da prefeitura, já tivemos algumas reuniões, em melhorar a construção nessas áreas. E não só isso, como Paquetá, Vila Nova, entendeu? Porque se você vê o centro tem um transporte muito bom. É verdade. Então você fala assim, não vai para o centro porque não tem transporte. Tem transporte. Tem transporte, saneamento, tem tudo. E muitas pessoas que trabalham no centro. Se a pessoa morar no centro, ela não precisa nem de transporte. Então hoje... São Paulo hoje está acontecendo isso. As pessoas estão indo morar no centro. Então a prefeitura estamos conversando, tivemos uma reunião a semana passada com o secretário, com o Nelson. Para ter incentivos, Para ter incentivos nessas regiões. Eu ouvi da prefeitura, isso, eu acho que deve ser a mesma coisa que você deve ter ouvido, Luiz, que a prefeitura quer fazer, ao longo do VLT, isso, adensar. Habitações mais populares, no sentido de você ter mais pessoas, maior adensamento, com menos vagas de garagem, para diminuir a quantidade de carros na cidade, e com comércio embaixo. Voltar àquele prédio que nós tínhamos antigamente aqui em Santos. Com comércio embaixo. Com comércio embaixo. Que tem uma questão muito interessante. Existem muitos... É uma tendência mundial, inclusive, isso. Não é uma questão só de Santos. Eu lembro quando eu estive na China, eles têm uma questão de construir os prédios, o comércio fica embaixo na lateral, os prédios são voltados para um pátio interno, que tem área de lazer, que tem o jardim, que tem maior tranquilidade. Tem um prédio na praia perto do Canal 5, que é assim, Jardins do Sul, não é? Atlântico Sul, que é assim, é lindo. Você entra, os prédios são duas torres, o entorno, embaixo tem um monte de loja. Então, essa é a ideia, porque você consegue juntar a pessoa não se deslocar para um mini mercado, a pessoa não se deslocar para uma padaria. Você acha que funciona isso, Luiz? Tudo depende muito, que nem a gente está falando, como vai funcionar o VLT, um exemplo, e como vai funcionar o transporte público. Porque isso de você não ter vagas, quem determina é o mercado. Na nossa discussão com a prefeitura foi isso. Exatamente. O empresário, se vender sem vaga de garagem, ele vai fazer. Agora, se não vender, ele não vai fazer. Vai vir um projeto que vai ficar ali engavetado. Eu acho que a questão de construir no entorno do VLT, você tem um risco aí, porque o VLT passa por regiões que o metro quadrado não é... Se você pegar o primeiro traçado do VLT, falando na cidade de Santos,
Me diga qual é o terreno. Poderia construir, não dá. Não tem condição. Pelo Popular, contrário. Popular não. Pelo contrário. Principalmente no trecho entre o canal 1 e o canal 2, que aquelas ruas eram. Os imóveis naquelas ruas paralelas à linha da máquina eram desvalorizados. Hoje não passaram são. porque passou a ter uma avenida na frente, né? Exatamente. Então passou a ter uma outra. Eu acho ainda que o centro da cidade deveria receber por parte da prefeitura e dos empresários uma atenção em razão até da reconstrução, né? De uma Mas injeção de ânimo. O próprio ali. prédio da tribuna vem mostrar que precisa ter uma renovação. É verdade. Aquela questão do tombamento pelo tombamento, eu acho que foi um grande erro que nós tivemos aqui na cidade. Tombou tudo, né? Tombou de uma forma desenfreada. É e agora verdade. para destombar é um trabalho muito grande. Tem que entender o que é realmente preciso preservar e preservar de verdade. É isso que nós Você estamos pega a tentando, primeira uma discussão quadra nisso. da Senador Feijó, a primeira quadra é um caos. E é um lugar que poderia ser extremamente vantajoso. Porque você tem a Que é onde alfândega ali lá perto. Uma loja que tem... Já pensei em ter ali, já fui umas 3 vezes olhar Não, lá para... já tem uma loja que é tombada ali. Não, tudo ali é tombado. É, no início tombado. da... E é tem tudo umas- tombado E ali? tem Que eu saiba, é pessoas, tudo tombado. tem pessoas que não cuidam porque não alugam e tal, Sim. então vai cair. É Vai verdade, caindo. e deixa cair. E ali, aquela primeira quadra principalmente, era para ser um lugar extremamente valorizado e é hoje um lugar de prostíbulo extremamente desvalorizado. É verdade. De tráfico de drogas. Você não consegue montar uma loja ali adequadamente, um restaurante bacana, e tá perto da alfândega, tá perto da Receita Federal, Da tá perto do prefeitura. Fórum Federal, tá ponto perto de um estratégico, monte, né? fantástico lugar. Dá uma pena daquele lugar, porque é um lugar Mas extremamente eu acho que o bacana. Augusto. tombamento, aqui em Santos, e me perdoe o Bechara, mas o tombamento virou um negócio... A casa do meu amigo Souzão... Do João, ali na Conselheiro. Quem Absurdo tombou lá aquilo. foram 2 alunas de arquitetura. Foram lá Estagiários. no Bechara, chavecaram o Bechara caiu e mandou tombar a casa. Aquilo é um absurdo, né? aquilo é um absurdo Ele completo. não consegue, Não consegue. E aí eu fico perguntando, a lei diz que tem que preservar o entorno, né? São 300 metros. É, então tem a... Como é que o McDonald's construiu lá, do lado? não, mas não pode construir acima da altura da casa. Não então... é preservado de qualquer forma. É. Mas você vai encontrar pela Tem Ilha de uma- Imbaré que é preservada construindo prédios no mínimo 300 metros. Então, Aí não vai ter. não tem. entendo isso. E aí acho tem. que um outro imóvel que é tombado, e que assim, o tombamento ele deve ter um objetivo, né? De preservação. O tombamento pelo tombamento é como o Luiz Vai falou. tombar mesmo, o cara né? deixa abandonado atrás do Shopping Parque Balneário. Que tem um imóvel Sim, lá, que que é onde foi que a DIT era 19. lavanderia, que era a residência dos funcionários. Era, Ali? Eu não sabia ali disso, né? era. Do balneário, da cidade Sim, do balneário. aquele prédio ali, era a pertencia. residência dos funcionários? Tinha um pessoal que morava ali e tinha a lavanderia, que era ali Não sabia. também. Era um prédio de serviço Olha só, que o hotel balneário tinha. olha aí. E acabou. E é um prédio que, pô, olha, peraí, me disseram uma vez, olha, o problema desse prédio é que você não pode mudar as janelas, não pode mudar pode mudar isso, nada, não né? pode mexer Nada, em em nada. nada. E uma área, hoje tem, assim, um chutômetro, ô Luiz, quanto você acha que valeria aquele terreno ali? Ali é. Ali acho que é uma das a região É o mais filé mignon do valorizada filé mignon, é. de Santos. Né, eu acho que mais de 10 milhões? Vamos falar aí no metro quadrado ali a 10 mil reais no mínimo, Fácil, 10, 12 mil reais fácil. o metro Nossa, quadrado. mano, Fica aprovado, é uma área grande, né? começo ele foi Mas aprovado. quando ele comprou o imóvel, Foi falando porque podia. podia. Tombaram depois. Tombaram depois, Para exatamente. com Não, isso. então eu falo. Então, peraí, né? Não, mas o pior o cara ainda- consultou lá, olha, eu tô pensando, imagino ele explicando lá, eu não vou falar nomes, mas eu sei pra quem ele explicou. Eu imagino ele explicando lá que ia comprar o imóvel e o cara disse, não pode E não foi só esse que fizeram ele isso, hein? compra e tombaram. E foi na época que ele teve o AVC, né? Sim, foi. Então ele nem pôde... E não foi só esse imóvel que aconteceu a mesma coisa. Teve um É? outro ali perto que aconteceu a mesma coisa dele Aí, também. qual é o Agora, critério? Concorda? Peraí, você vai comprar esse imóvel. Porque o poder público, ele não pode ser inimigo, ele tem que ser parceiro. Olha, você vai comprar esse imóvel aqui, Mas eu cuidado que a gente está estudando. Pior que isso, Augusto, mesmo com esse tombamento, ele ainda criou depois Sim. um projeto, aproveitando. aproveitando, Preservando. preservando não.
Aí o Ministério Público pega falou, aquela não pode. casa, na Praça Independência... Não pode. Santos é a cidade do não. É do verdade. não. Isso é a verdade. Praça Independência tinha uma casa ali, hoje é um estacionamento. Aquela mulher, coitada, ela Quando ela soube que ia ser tombada, ela demoliu a casa. Ela demoliu a casa, é verdade. Então, quer dizer, Foi no final de ali, semana aquilo ali. Mas ela tem um outro problema ali, porque a Praça Independência é tombada. A Praça Independência é tombada. Então, até uma edificação o entorno ali tem que ver como é que... Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque cria-se uma situação que nós estamos prejudicando a cidade inteira. É verdade. Se fosse bom para a cidade, ótimo. Mas não é bom para a cidade. E nós temos que preservar o que tem que ser preservado e reconstruir o que tem que ser reconstruído. Porque tem coisa que não valia. Olha, na época que foi construída, não valia depois, não valia no meio, nunca valeu nada. Mas tem coisa que tem que mudar. Meu amigo Jorge Monte Alegre, deve estar nos assistindo no céu, sofria para a manutenção do Clube 15. Era uma dificuldade, porque o Clube 15 ele tinha uma construção moderna, Sim. igual do Aristóteles Ferreira, Isso, não é? isso. Meu Igual ao aparelho. Teatro Municipal, de concreto aparente. Só que o Clube 15 era em frente à praia. Então, a maresia ainda era... Eu nunca tinha visto isso. Concreto apodrecer, concreto enferrujar. Eu vi isso lá no Clube 15. Ele tinha um problema sério da manutenção. Quando ele foi um dos primeiros que fez aí iniciou esse processo dos clubes de venda diária. E por ser o primeiro pagou o preço da inexperiência. Pagou caro, né? E pagou caro o preço da inexperiência. Eu me recordo, eu fiz um programa sobre isso, chamei o pessoal da secretaria, não me lembro agora quem era, e me lembro, chamei uns professores da Unisantos, porque a Unisantos, a Faculdade de Arquitetura, fez um trabalho para tombar o Clube 15. O Jorge me ligou preocupado, ele disse, olha, se tombarem, aí acabou o clube, não tem mais jeito. Não tem mais como. Nós estamos no programa. E o professor, na época, não sei quem era, não me lembro agora, o professor da Unisantos não quis ir, aí veio um diretor, aí o cara, não, porque precisamos preservar a história dessa cidade e tal. E essa era uma discussão importante, não é? Quer dizer, como é que você preserva a história de uma cidade quando aquilo que precisa ser preservado não tem condição nenhuma financeira de se preservar? Que é o caso, por exemplo, da casa do João. Sim. Que ele não tem condição de preservar. Ele precisa vender, alguém precisa ninguém comprar. Ninguém quer comprar porque não pode fazer nada. E é tombamento total a dele. Ele não pode pintar a casa, ele não pode colocar o ar-condicionado na casa dele. E não tem muito sentido. E não tem sentido. E é um processo administrativo. O que é mais terrível não vai para a Câmara dos Vereadores, aquilo é votado, aquilo é discutido. Não, aquilo é tomado uma posição de uma forma unilateral, praticamente sem defesa, porque tem defesa, mais ou menos, porque a hora que eles querem tombar, eles tombam e não tem quem fale que não. Se você pegar o Valongo, a igreja do Valongo era tombada. E os galpões atrás do Valongo eram tombados. Os 3 galpões. Já não são mais. Então, eles são, eu tenho uma cópia da ata do Condefat, uma reunião do Condefat, onde um conselheiro do Condefat diz assim: olha, tá na ata, e isso é público, não é tá comigo, não, é porque eu fui pesquisar, eu tenho, você vai no Condefat, você tem acesso a essa ata, onde o conselheiro diz o seguinte: olha, eu recebi uma ligação do fulano de tal, secretário de tal pasta, de Santos, dizendo da importância dos galpões, que a Petrobras vai se instalar aí, que nós precisamos rever, precisamos repensar, tal. Isso é tráfico de influência. Claro. Eles iam tombar, ali sim, um potencial histórico muito grande, e na sessão seguinte eles destombam isso é documentado. Eu já falei, ficou muito bonito agora lá a revitalização que eles fizeram ali. Claro. Não, mas peraí. Concordo com você. Então vale para todo mundo, concorda? Para um pode e para outro não pode. Esse é o grande problema. Esse é o problema. Quem tem força, eu não estou dizendo que o galpão tem que continuar ou não. Eu só acho que a lei ela tem que ser para todos. Não dá pra gente ter uma lei para um e não ter a lei para outro. Mas a lei tem que ser para todos. Não tentaram tirar a bandeira do Brasil lá do mastro lá. Aliás, foi do Montserrat. Não, foi proibido.
Mas não conseguiu. Não conseguiu? Ela Não queria que mudasse o Ministério Público de lugar, porque estava tampando. Aquilo já era uma característica da cidade. Da cidade. Não, mas acho que proibiu, não proibiu? Não conseguiu proibir. Eu me lembro, essa é uma grande polêmica. E aí ainda tinha a história, mas a bandeira estava rasgada? Não. Porque a de São Vicente lá toda hora está rasgada. Toda hora. Até por causa da ventania, do tamanho, tá natural. Agora aqui do Monte Serrato, ela sempre estava bonitona, né? Aliás, o Monte Serrato, muito amigo meu, o Paulo Valejo, é uma dificuldade para ele manter o funicular. Ele tem que fazer todo um sistema para poder manter aquilo é caro manter, porque aquilo é uma peça única para você manter. E não é fácil manter algo tombado. Trouxeram pronto, né? Em pedaços, mas semi-pronto. Eu não sei, eu não sei, Augusto, eu não sei da história, mas o que eu sei é que ali a dificuldade de você manter aquilo com a segurança, um lugar bem montado, sendo tombado, é muito difícil. Na verdade, tudo leva a investimento, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por isso que eu sou a favor do jogo. Do bicho? Não. Do jogo. Do jogo cassino? Porque, não, do bicho também. Porque só a Caixa Econômica pode ter monopólio do Estado. Eu sou a favor do jogo. Se você for a Las Vegas, o cara vai para Las Vegas jogar, né? Mas ele vai no hotel ver o show, ele vai dançar, ele vai não sei aonde, ele vai... Se você liberasse o jogo no Brasil, Santos, por exemplo, quantos espaços, o Monte Serrato, quantos espaços não se tornariam? E não só Santos, Augusto. Você fala assim, qual que é o lugar do Brasil que a gente já tentou tudo e não consegue ir para frente? Tem vários lugares do Brasil que você não consegue. Libera um perímetro de jogo ali. Só que as empresas vão para lá, vão ter que construir aeroporto, vão ter que dar emprego para as pessoas, vão construir hotel, vão construir... E você muda um país com uma simples lei. Estava valendo Las Vegas 40 milhões de turistas. E 5% só hoje para jogo. Sim, acredito. E era só jogo, mas que nem foi criando uma estrutura. Uma estrutura que hoje a pessoa estava colocando um passeio já em família, com filhos e tudo. Já tem para todas as idades, Las Vegas. E hoje as pessoas falam, tem os jogadores... E no meio do deserto, né? Sim, com certeza. E alguém vai dizer assim, nossa, mas tem gente que joga compulsivamente. Mas pode jogar na Mega Sena compulsivamente? Não precisa ser na Mega Sena, João. Esse que é o problema. Mas eu não posso jogar compulsivamente? Não, pode, mas esse que é o problema. O cara que é compulsivo... Em tudo. Ele vai no bingo clandestino da maquininha, que toda semana é uma casa na Rua Bahia, uma casa na Azevedo Sodré, uma casa que não é verdade. Que antigamente ela era compulsiva, ela gostava de jogar, fazia parte do... Cara, podia proibir, mas ela sabia onde tinha, ela ia atrás. E essas maquininhas, não é, que virou uma febre, é a mesma coisa. Você não legaliza, você não regulamenta e você faz uma forma... É que nem a maconha, é proibido fumar maconha. Pô, cara, você vai na praia às 5 horas da tarde, os caras estão fumando uns baseados que, pelo amor de Deus... Tem mais que na Holanda. Você entendeu? Então, tem bem mais que na Holanda. Esse negócio de proibição, mano, as pessoas... lógico, tem gente que sofre dessa doença e não vai ser a proibição do cassino que vai fazer com que ele melhore. E se bobear, deixa mais gostoso. Não é o proibido. Então, acho que fundamental, uma discussão que deveria se retomar, o Ciro Batelli veio de Las Vegas para fomentar e acabou quebrando a cara dele. Até foi candidato agora a deputado federal, acabou quebrando a cara dele, não conseguiu emplacar. Mas hoje seria fundamental até para dar uma aquecida na economia. João Vilela, você fez um bolo, você tá desenhando agora novos utensílios. A gente rabisca qualquer coisa, a gente vai... parecendo eu. Muito obrigado, pela participação. Você também gosta de rabiscar, né? Eu sou campeão nisso aí. É bom isso. Luiz, muito obrigado pela sua participação, foi muito proveitoso. Lembrando que dia 25, dia da construção civil. A Secop faz alguma programação especial? Não. Nós mantemos nossos churrascos semestrais. Na confraternização. E normalmente agora, essa época agora,
Vamos ter um agora para o final do ano. Legal. Aí já convido você aí a Obrigado. participar do nosso churrasco lá. O João que é construtor, hein? Eu? É. Eu não, imagina. Você construiu lá. Não, mas é... Pô, pelo amor de Deus. bela construção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Meu foco não é esse. Eu sei a menina lá que fez o desenho para você, falou, nossa, ele era detalhista, olhava detalhe por detalhe. Luiz, muito obrigado pela sua participação. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.